que é o mesmo círculo de amizade, é o mesmo círculo, né, paulista de convívio. Então, estou te falando, o Salles não sairá candidato, porque ele não vai prejudicar o Derrite. E o André do Prado sairá candidato, vai votar as pautas junto conosco, né? É uma pessoa super aberta e que eu estou trazendo, Pitoli, cada vez mais para o lado de cá. É o que eu estou falando, vai ser uma união entre o voto de opinião e o chamado voto de máquina. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Edu, algumas coisas importantes antes da gente ouvir a turma que está aqui. O Silvio está conosco, o Olavo, Débora, enfim, todos com perguntas para você. É importante lembrar o seguinte, Edu, sempre que falo do André do Prado aqui, eu deixo claro que não há nada que desabone a conduta de André do Prado. Eu sempre digo isso. Não há eu ouvi nada... as suas críticas algumas semanas atrás. E eu gosto muito, Pitoli, que você é muito sincero, você não é um puxa-saco. Né? Você vem aqui e fala, minha preferência é essa, eu acho que é assim, eu acho que é assado, e vamos ouvir outro lado. E é por isso que eu estou aqui. Eu respeito esse seu trabalho. Obrigado. E eu falo a todos vocês que vão suceder aí o Pitoli, não se preocupem em fazer críticas. Se a gente mantiver o respeito, a gente vai ter um bom diálogo aqui, com certeza. Claro, aqui é a casa, é a tua casa, Edu. É a casa do teu pai, cara. Você pode imaginar o carinho que a gente tem por você, o respeito, a empatia que a gente tem exercitado todos os dias para entender o que você e tua família estão vivendo. Mas veja só, Edu, Marcos Pontes, o astronauta, em 2014, candidato a deputado federal pelo PSB de Bola, Marcos Pontes teve 43.207 votos, Edu. Teu pai abraçou a Marcos Pontes em 2022, o cara fez mais de 10 milhões de votos. O que eu estou querendo mostrar é o seguinte, alguém sim, força alguma, embora tenha sido um bom ministro na gestão do teu pai, mas sem força alguma no interior do estado, né, consegue 10 milhões de votos graças à força do teu pai, né? Então, veja, eu não consigo, essa história da relação, Edu, acredite, se o André do Prado tocar a porta aqui, talvez agora eu reconheça pelas fotos que estão rodando. Eu não sei quem é André do Prado. Bauru tem 400 mil habitantes, eu não faço ideia quem seja o cara. Então fica difícil de eu defender algo que eu ainda não comprei. Embora eu repita, nada desabone a conduta de André do Prado. Agora, Edu, eu volto a um ponto que para mim me intriga bastante. André do Prado tem uma vertente valdemarista de um PL que a gente já sabe. Ele está no PL desde 1992, a gente foi entender um pouco dessa história. Ao mesmo tempo, nomes como você cita, Mário Frias, eu tenho no meu coração o Coronel Melo Araújo, tem nome de Tomé Abduch, tem vários nomes aí que poderiam ser colocados, do próprio Gil, enfim, né? Mas nomes mais alinhados com aquilo que nós defendemos, né? Com o bolsonarista, com o cara da direita conservadora. Se você olhar no chat agora, você vai entender como se manifesta aquele que vota em você, que vota no teu pai, que abraça a causa do teu pai e elege Marcos Pontes, que é uma decepção. Uma decepção. O cara pediu direito de resposta para mim, Edu. O cara mandou pedido de direito de resposta para mim, tentando me intimidar. Marcos Pontes. Chegou aqui uma carta oficial do Senado. Então, veja, por isso que eu olho e falo, mas para que um nome que não tem expressão entre nós? Porque o bolsonarista, Edu, o cara da direita raiz do interior de São Paulo, vai ter que votar no André do Prado. E aí, se há um acordo com você na primeira suplência, esse acordo seria cumprido com Mário Frias, com Melo Araújo, com Tomé. Eu entendo que todos poderiam cumprir esse acordo contigo. Mas um nome que não representa nada para nós, Edu, me deixa um pouco incomodado, viu? E eu me coloco no seu lugar, eu compreendo, Pitó. Eu compreendo. Mas vamos lá, vamos pontuar. Primeiro, eu concordo com você. Eu acho que se nós colocássemos o Gil, a Sonaira, né, a Rosana Vale, ou qualquer dos nomes que você citou, né, Coronel Melo Araújo, Mário Frias, eu acho que teria muita chance de ser eleito. Mas eles conseguiriam ajudar o Flávio trazendo votos, né, para fora do nosso movimento de direita? Eu acho que sim, até um pouco, tá? Mas muito menos do que o André do Prado. Então a questão, mais uma vez, a gente está passando aqui não em ter como objetivo uma eleição simplesmente para senador, mas é uma eleição que vai casar com o presidente. Vocês podem ver, o Jair Bolsonaro,
em 2022, ele teve palanque em 10 estados. Em 10 estados. O Flávio está indo agora para fechar o 21º estado onde ele terá palanque. O que isso significa? Significa que enquanto Flávio Bolsonaro estiver no Rio Grande do Sul, vai ter alguém rodando a campanha dele em Rondônia. Vai ter alguém rodando a campanha dele, né, em Roraima. Vai ter alguém rodando a campanha dele no Rio Grande do Norte. Isso faltou ao Bolsonaro. Você pode ver, o grande problema do Bolsonaro não foi nem no Nordeste, onde ele reduziu a diferença para o PT e melhorou a sua votação. Mas foi principalmente o quê? Na região Sudeste, nas regiões mais populosas, onde tem uma área, um voto onde a gente não chega, onde tem regiões, né, onde o social fala mais alto, onde tem uma grande bolsões de pobreza do nosso país. É aí que vai chegar não só o André do Prado, por exemplo. O André do Prado está junto com o Ricardo Nunes. Eu tenho certeza que quando o Bolsonaro indicou o nome do Ricardo Nunes para prefeito, muita gente ficou nessa dúvida, Pitoli, que não só você, eu tenho certeza, vários de direita estão. Está aí, Ricardo Nunes, 60% de aprovação, falando melhor do que muitos de direita sobre a campanha do Flávio. E vai entrar essa voz em localidades que a gente não chega. É preciso a gente reconhecer isso. Né? Enquanto que outros que estavam, né, ludibriados, né, e ali naquela campanha, naquele momento, engajados com o Marçal, depois ficaram surpresos quando o Marçal fez uma live com o Guilherme Boulos. Quando ele, um dia antes da eleição, mentiu, né, dando a oportunidade da esquerda de dizer, tá vendo? Eles acusam a esquerda de fazer fake news, eles da direita fazem fake news. Olha o Marçal um dia antes da eleição falando que eu uso cocaína. Então, gente, essa é a sabedoria, é essa a visão que a gente tem aqui do bastidor, que a gente toma essas decisões. Uma visão que muitas das vezes, né, o público, de maneira geral, não consegue ter. E eu tenho certeza, essa união do chamado voto de máquina, que é o voto trabalhado com prefeitos e vereadores, emendas orçamentárias, etc., que não estou depreciando não, mas que é o que o André do Prado tem, junto com o nosso apoio do voto de opinião, farão o André do Prado ser o melhor votado senador dessa eleição em São Paulo, eu tenho certeza disso. E trazendo aqui o segundo ponto que você abordou, Pitoli. Essa eleição, ela também é diferente. Por quê? Porque se nós tivermos... Eu tenho aqui, acho que vai dar para mostrar na tela para vocês. Essa aqui é a última pesquisa do Paraná Pesquisa. Tá? Eu cheguei a postar nas minhas redes sociais. Aqui, basicamente, o que tem aqui? Tem todos os nomes para candidato a senador. Tá? Você tem aqui Marina Silva, Paulinho da Força, Simone Tebet, Coronel Belo Araújo, Mário Frias, Guilherme Derrite, Ricardo Salles, André do Prado. Se você somar aqui todos os votos de esquerda e todos os votos de direita, você vai ter, né, 73% voto de direita, 72% voto de esquerda. Ainda tem aqui pessoas que votariam em qualquer um e não sabem ou não opinou, que dá o restante. O que esse número aqui indica? Que está dividido entre direita e esquerda. Está polarizado. Se nós tivermos 2 candidatos de direita, nós muito provavelmente levaremos as 2 vagas. Mas, Edu, Edu, desculpa te interromper, nessa questão da pesquisa, não é porque a gente não fechou a questão dos 2 nomes ainda? E a esquerda só tem esses dois? Mas aqui estão todos os nomes. Eu tenho certeza, quem está me assistindo, semana passada, se respondesse essa pesquisa, ia falar um desses nomes aqui. Ou ia falar Melo Araújo, Mário Frias, ou Derrite, ou Ricardo Salles, ou André do Prado. Ia falar algum desses, não ia fugir muito disso. Então, o que eu quero dizer aqui? Se nós concentrarmos em 2 nomes, nós sairemos vitoriosos. Tá. O Ricardo Salles, ele é incontrolável, né? Ele queima a largada. Ele disputa o voto ideológico. Eu tenho certeza, se eu lançar alguém da linha mais ideológica, como Mário Frias, Gil Diniz, Melo Araújo ou Sonaira, o Salles muito provavelmente sairia candidato. E isso faria com que ele disputaria voto dentro dessa bolha ideológica. O mais votado da direita seria o Derrite, muito provavelmente também ficaria de fora, e nós perderíamos 2 vagas em São Paulo para a esquerda. Quando eu coloco o André do Prado, o Salles vai morder voto do Derrite. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Que é o mesmo círculo de amizade, é o mesmo círculo, né, paulista de convívio. Então, estou te falando, o Salles não sairá candidato, porque ele não vai prejudicar o Derrite. E o André do Prado sairá candidato, vai votar as pautas junto conosco, né, é uma pessoa super aberta, e que eu estou trazendo, Pitoli, cada vez mais para o lado de cá. É o que eu estou falando, vai ser uma união entre o voto de opinião
e o chamado voto de máquina. Edu, doutor Olavo está aqui conosco. Olavo, Eduardo Bolsonaro na tua escuta. Eduardo, obrigado pela oportunidade de poder conversar com você e vamos lá. A ideia é entender, é esclarecer essa transparência dessa boa conversa que está acontecendo agora. Você carrega o respaldo, o peso, a abrangência do sobrenome Bolsonaro. Você tem voto, você tem base. A revista Veja, há algumas horas, publicou uma matéria dizendo que André do Prado seria o seu poste. Eu pergunto, André do Prado é o seu poste na questão da suplência? Poste em que sentido? Eu vi como pejorativo isso daí. Não gostei muito da palavra não, né? Porque... A Veja, isso. A Veja que traz, Edu. É a Veja que traz. Não, sim, eu ouvi, doutor Olavo. Eu só estou pensando aqui porque eu não li, de fato eu não li a matéria. Né? Mas eu não diria o poste, eu diria que ele é um aliado. Ele vai ser uma pessoa que... Eu falei com ele, e se tiver algum tema polêmico lá na frente que a gente não souber como votar, ele fala, cara, eu vou estar aberto, eu falo contigo, né? Eu vou falar com o partido, né? Deus quiser vai ser um momento também que teu pai vai estar livre, a gente vai poder ter uma orientação, uma diretriz melhor, mas em todos os temas sensíveis que a gente tratou, ele falou que está junto. E eu tenho certeza que ele vai honrar o compromisso dele, porque ele não é conhecido no meio político como sendo uma pessoa que não tem palavra. E isso conta muito, né, na nossa classe política. Então eu acho que poste não, mas eu definiria o André do Prado como um forte aliado. Edu, talvez esse poste, posso fazer a minha leitura aqui? Me corrija se eu estiver enganado, Edu. Eu acho que o poste nesse caso é porque se fosse eu, o Caramelo, qualquer um, com teu apoio, seria eleito, entendeu? Acho que o poste é nesse sentido. É mais ou menos o que Lula fez com Dilma, né? Lula tentou fazer com Haddad. Essa história de poste, talvez, seja do ponto de vista da importância do teu apoio para o fortalecimento de um nome que não existe aqui no interior. Perfeitamente. Mas, obrigado, Pitoli, pela contribuição. Eu ainda não definiria como poste, porque o André do Prado ele tem uma história. 32 anos, eu tenho muita gente que está me assistindo aqui que não tem 32 anos de vida. Né? Aí você reduzi-lo à condição de um mero preposto, não. Eu acho que sim, né? O nosso apoio vai ser essencial para a eleição dele, que se ele se lançasse sozinho, sem o apoio de Bolsonaro, isso daí não traria sucesso dele nessa corrida ao Senado. E também vale lembrar, antes, inicialmente, a tentativa dele foi para sair vice do Tarcísio, que o Tarcísio fechou a questão lá com o seu vice, com o Ramute, e aí depois começou a ser mais forte, né, essa tratativa dele para vir aí candidato ao Senado. Mas eu, mais uma vez, eu refutaria aí as palavras da Veja, não diria que se trata de um poste, mas ele é uma pessoa que está extremamente contente, feliz, humilde, está reconhecendo a essencialidade do nosso apoio, e eu acho que vai ser uma união de forças, onde nós da direita também vamos aprender muito, e a gente vai colher esses frutos. Eu tenho certeza, André do Prado ele se mostra um nome muito competitivo para governador, provavelmente em 2030. Não é nada certo, né, porque existem vários outros atores políticos que estão de olho nessa vaga. Mas eu tenho certeza que ele tendo sucesso nesse projeto, por exemplo, em 2030 também, vai ser um aliado fortíssimo dentro do governo do estado de São Paulo. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.